como é que vai você? Tudo bem? O que você tem planejado para o seu 2026? Eu ia falar 2025. O que você tem planejado para 2026? Como foi do seu 2025? O que você viveu? Quais foram as experiências? E eu vim aqui nessa tarde compartilhar com você uma experiência pessoal que eu vivi durante esse ano 2025. Uma experiência profunda que toda mãe, toda mulher que tem filho um dia vai viver ou que já viveu, né? De uma forma ou de outra. E esse ano de 2025 para mim foi um ano desafiador. Desafiador mesmo. Eu tenho uma amiga que ela fala assim, amiga, essa palavra desafiador já é sua cara. Porque tudo eu já encaro assim como um desafio, né? E eu tô sempre arrumando uma maneira de lidar com esses desafios que a vida me surpreende. E esse ano de 2025 foi um ano desafiador para mim, completamente. Um ano de muita mudança, um ano de que eu tinha colocado muita expectativa, um ano que aconteceu muita coisa mesmo, familiar, pessoal, emocional. Mas uma das coisas que aconteceram, que mexeu muito comigo, que me fez amadurecer muito, que até hoje, né, ainda vai fazer um ano, e eu tenho buscado muito lidar com isso, foi a saída do meu filho de casa para outra cidade, com uma escolha que ele já tinha se preparado, que ele estava almejando, morar na capital. E quando ele me deu a notícia, aproximadamente no meio do ano, eu fiquei assim, mas qual a mãe que não quer ver o filho, né, em busca das suas conquistas, em busca dos seus sonhos, das suas realizações. E eu não tinha outra opção a não ser orar, a princípio, para que o Senhor moldasse meu coração. E aí a gente teve uma mudança anterior, no meio do ano, mudança de cidade, mas dentro dessa mudança já estava incluído a mudança dele para essa cidade, para fora, né, do estado. E quando chegou próximo do final do ano, para ele ir, eu comecei a temer muito, de ter medo mesmo, né? E aqui no meu canal eu falo de experiências de mãe, né? Falo coisas de mulher, experiência de mulher, falo coisa que toda mulher passa, ou a maioria de nós, né? Então, quando chegou aproximadamente, faltando um mês ali pro mês de novembro, eu comecei a temer muito. Eu ouvi muitas coisas, eu fiquei com muito medo, né? Afinal de contas, a capital né, tem muitas novidades, tem muita novidade, muita mesmo. E eu comecei a ficar com medo, mas eu comecei a orar ao Senhor, para que o Senhor pudesse aquietar o meu coração naquele momento. E eu ouvi muita coisa de outras pessoas, de familiar, de pessoas próximas. E lá acontece isso, lá é assim, lá não se brinca. E eu comecei a me apavorar, né? E eu me lembrei do ano que meu filho nasceu. Quando ele nasceu, eu consagrei uma amiga minha, né? Eu estava visitando uma igreja e uma amiga minha disse para mim assim, Elisângela, vem no culto tal dia que nós vamos apresentar o seu bebê com menos de 30 dias no altar pro Senhor. Eu falei, ela é? Eu falei, que bom. Eu falei, eu vou. E fui no culto, né? Foi até uma quinta-feira. E quando chegamos lá, terminamos o culto, ela era esposa de diácono, né? E ela terminou o culto, o pastor, ela veio e falou, vamos lá apresentar o bebê. E ela pegou meu bebê, que era meu bebê, e passou pro pastor. E quando ela passou pro pastor apresentar o bebê, ele ainda bebê, eu fiquei no banco atrás. Naquela época, eu era só uma mulher, uma menina vulnerável, uma menina aprendendo em busca de ser mulher. E eu me emociono porque quando eu volto lá atrás, eu vejo a graça, a bondade, a misericórdia do Senhor na minha vida e na vida do meu filho. E eu me lembro da oração
curtinha que eu fiz, assim, pequenininha, porque eu não tinha muito palavra, né? Não tinha palavra, não sabia falar. Até hoje a gente está em constância, formação e aprendizado, mas naquele tempo eu não sabia como orar, o que falar ao Senhor naquele momento. E aí ficou o diácono, o irmão diácono e ela do meu lado, e o pastor apresentando o bebê com os outros irmãos. E a oração que veio no meu coração no momento foi: Senhor, coloque o caráter do Senhor no meu filho. E falei o nome do meu filho, né? Falei, coloque o caráter do Senhor nele. E quando eu não puder cuidar dele, eu quero pedir que o Senhor cuida. Quando eu não souber, quando eu não estiver por perto, que o Senhor cuida. Foi minha oração. Naquele momento eu nem me emocionei, porque eu não sabia o que estava fazendo, nem só estava pedindo aquilo ali como um favor de Deus sobre a minha vida, né? E a vida do meu filho, que era eu e ele só. E quando terminou, o pastor tinha terminado de apresentar, eu fui embora. E quando passou durante esse tempo todinho, agora em 2025, 24, né, gente? Que foi em 2024, final de 2024, que ele viajou. E quando veio essa mudança, eu comecei a me apavorar, e o Senhor me fez me lembrar desse momento, né? E quando eu ouvia das pessoas assim, não deixa, não faça assim, normal eu me apavorar. Você não vai se apavorar? E você tá com seu filho arrumando as malas para ir para uma cidade que você não conhece, que nem ele conhece, né? Tá indo porque um colega chamou, vamos, que lá é bom, lá tem oportunidades, e realmente tem mesmo, né? Tanto boa quanto ruim, e você não vai se apavorar? Ainda mais se você for uma mulher que criou seu filho praticamente sozinha, ainda mais se você for uma mulher que teve que, muitas vezes, ser pulso firme com o seu filho para proteger ele. Então, lógico que você vai se apavorar, é normal, né? E eu ouvi muita conversa. E aí eu comecei a fazer um jejum, eu fiz um jejum de 30 dias. Ele sabe disso, se um dia ele ver esse vídeo, ele vai saber que eu dei até as orações. Todo dia que eu escrevi uma oração, eu mostrava para ele. Porque eu esperava que o Senhor pudesse mover o coração dele para falar assim, eu não vou. Teve dias que eu fiquei nervosa, eu falei, você não vai? Falei com ele para não ir. E ele falou, não, eu vou. E teve um dia que numa das minhas orações, eu ouvi a voz do Senhor no meu coração, muito clara, quando o Senhor me fez lembrar do dia da apresentação a Ele. E já, né, anos depois que eu me tornei uma mulher adulta, madura, com muitas experiências, com muitas quedas, eu pratico ouvir a voz do Espírito Santo, né, ler a Bíblia, tendo intimidade com o Senhor nas madrugadas. E aí, orando, e aí eu ouvi, no mês de novembro, eu ouvi a voz do Senhor falar comigo. Elisângela, você se esqueceu da promessa que eu fiz a você? Você se esqueceu porque nesse dia do culto, uma palavra que o irmão falou foi aquele versículo. Porque antes até 2018, por aí, eu não lia a Bíblia em casa. Eu ia na igreja, ouvia o culto, e o que eu ouvia no culto estava tudo bem. Era aquilo ali e tá bom. Né? Então, de 2018 para cá, de 2017 até 2018 para cá, que eu mudei minha vida espiritual, né? Então, eu ouvi esse versículo lá anos atrás. Depois, lógico que na medida da minha busca na Bíblia, eu fui entender, fui pesquisar, fui estudar. Mas o Senhor me lembrou do versículo, agindo eu, quem impedirá? Foi o versículo que o irmão tinha... o Senhor tinha levado ao coração do irmão naquele dia do culto de apresentação, né? Do culto de apresentação não, né? No momento da apresentação do meu filho ao altar do Senhor, agindo eu, quem impedirá? E no meio do mês de novembro, eu ouvi o Senhor falar comigo, agindo eu, quem impedirá? Quem é você para impedir eu de agir na vida do seu filho?
Você se esqueceu das promessas que eu fiz. Você não sabe quem eu sou mais. É eu que faço, é eu que desfaço. E o Senhor começou a falar muito forte no meu coração, trazendo palavras, trazendo versículo, né? E o Senhor falou assim, agora você vai orar não para mim mudar ele, você vai orar diferente. O Senhor foi me dando estratégia para eu orar pelo meu filho, né? Para ele viver as promessas. E uma da primeira estratégia que o Senhor colocou no meu coração foi abençoa seu filho para viver as promessas que eu tenho para ele. Aqui ou lá, comece a orar assim. Porque antes eu orava pedindo ao Senhor para tudo, até hoje eu oro, né? Para dar livramento, mas eu orava falando com Deus para fazer. Faça assim, faça assim, faça assim. E nesse dia o Senhor falou para mim, ore pedindo, ore para que seu filho vive as experiências que eu tenho para ele. Eu comecei a orar assim, falei, Senhor, eu me arrependo, comecei a me arrepender, né, pela minha não ignorância, mas por não permitir o Senhor, pela minha insensatez, pela minha ingenuidade, pela minha infantilidade, de achar que meu filho tinha que ficar colado comigo. Até porque meu filho é um menino muito obediente, né? Sempre me respeitou, nunca me desonrou, sempre obediente à palavra de Deus, comprometido, um bom caráter. Antes de ele me perguntou, me pediu permissão, né? Obedeceu, terminou o ensino médio, se preparou para ir. E eu comecei a orar assim, comecei a falar assim, permita que meu filho viva as experiências que o Senhor tem para ele, as promessas. Porque muito a gente ouve falar em pessoas que falam assim, deixa aí, porque o filho não é para nós, o filho é para o mundo. Tudo bem, tem gente que crê assim, né? E ter respeito até eu já falei isso, né? Antes de ter conhecimento da palavra de Deus, de falar assim, filho é criado para o mundo. Não, filho é criado para Deus. Filho para o mundo vai viver as experiências do mundo. Se você é uma mulher que tem um filho adolescente e que você fala isso, eu particularmente pediria a você que não fale mais. Porque é uma palavra de liberação. É uma palavra não de maldição, porque a gente não fala para maldiçar nossos filhos, a gente não vai falar. A gente fala na ingenuidade, na imaturidade espiritual, na ignorância espiritual. Mas quando a gente tem conhecimento, a gente sabe que a gente está lançando uma palavra que vai nascer, né? E aí eu comecei a liberar essa... Então eu falo para você, não fale mais. Eu cancelo em nome de Jesus o que eu já falei. Eu libero meu filho para viver as promessas do Senhor, os sonhos que o Senhor tem para ele. O que ele tem sonhado de bom, que seja coincidente ao seu coração. Se for do agrado do Senhor, como Jeremias, né, falou, se for do agrado, se for agradável aos teus olhos, Senhor, que o meu filho viva as experiências, ou minha filha, né, vive as experiências com o Senhor, que ele viva as promessas que o Senhor tem para ele, porque a promessa de Deus é que os nossos filhos, né, onde eles pisarem, se eles serão benditos, se eles obedecerem, por onde eles forem. E eu orei esse restante de mês todinho para pedir ao Senhor que o meu filho vivesse as promessas dele. Quando chegou, mas lógico, né, que meu coração apertado, de saudade, de vontade que ele desistisse também da partida, da ida. Porque essa cidade que eu moro é uma cidade que tem muitas oportunidades para os jovens, né? Tem muitas empresas aqui ao redor. Então, tem muitas oportunidades para que eles se desenvolvam profissionalmente. Mas ele queria outra coisa, que aqui não tem. Então, quando chegou esse dia, eu comecei a arrumar a mala dele e abençoei ele, orei por ele, né? Liberando ele para viver as experiências dele. E ele foi bem, foi tranquilo. E eu fiquei assim, partida ao meio, que dói. Se você nunca passou por isso, se você já passou por isso, você sabe que dói. Eu não sei como que é casar um filho, entregar um filho no altar. Meu sonho é esse, de entregar meu filho no altar, né, pra futura esposa. Eu já oro pela minha nora, tem algumas amigas minhas que já sabem disso. Eu já oro pela esposa do meu filho, pela companheira, pela esposa idônea, pela mulher sábia, pela mulher que ame ao Senhor acima de todas as coisas, que leve meu filho ainda mais para perto do Senhor. Mas eu quero te dizer uma coisa, que quando você
Eu não sei como que é essa experiência de entregar um filho no altar. Eu acho que eu já ouvi algumas mães falarem que também é uma saudade, né? É uma entrega, mas uma entrega com saudade. Eu imagino que seja mesmo. Só que aí já tem uma mulher que vai assumir, né? Não o papel de mãe, mas já vai fazer a outra parte, que não cabe mais a mãe fazer. E eu sei que eu vou viver isso, que é uma promessa do Senhor para os meus filhos. Então, quando chegou, meu filho foi para lá, morar lá. E eu fiquei intercedendo ao Senhor e orando ao Senhor, revela o meu coração. E todas as vezes que meu coração se angustiava, que eu sentia dor. E aí o Senhor me deu alguns louvores, um louvor que até não sei se pode falar o nome, mas eu vou falar. Vou ver se eu consigo colocar aqui. O louvor de Ana Paula Valadão que fala: Aquietai-vos. Foi um louvor que me trouxe cura e restauração naquele tempo. Vai fazer 1 ano agora. E eu escutava aquele louvor, meia-noite, de madrugada, né? E o Senhor aquietava o meu coração. Então, amiga, vou te dizer uma coisa. Comece a abençoar seu filho. Eu tenho mais 2 em casa, um já está entrando na adolescência, ele já fala, né, de morar fora. Eu sei que vai chegar esse dia, mas foi a primeira experiência que eu vivi. E foi dolorosa, não foi fácil, foi difícil, não foi fácil. Eu não sei como que vai ser do próximo, né, daqui 6 anos ou 7. E que eu não vou permitir que ele saia antes dos 18, né? Então, por que, Elisângela? Porque eu entendo que até os 18 eu sou responsável por ele. A partir dos 18, a lei já determina que ele é responsável por ele. Não que ele pode fazer o que ele quer, mas que ele vai assumir as responsabilidades dele. Isso é óbvio, né? Então, foi quando meu filho fez 18 anos que ele saiu. Ele fez 18, depois ele saiu. No mesmo ano, mas no final do ano. Então, amiga, abençoa seu filho. Ore por ele desde já. Profetiza na vida do seu filho. Nós somos mulheres que geram, e não é gerar só filho, é gerar milagres. Meu filho está vivendo milagres lá, está fazendo 1 ano agora. E logo em seguida, ele foi morar sozinho, né? Eu apoiei, na medida do possível, que estava no meu alcance, eu apoiei. Para incentivar ele, para que ele entendesse que no início tudo é difícil, né? E que homem tem que, né, correr atrás mesmo, se virar para que possa conquistar as coisas dele, que não é fácil. E como eu sou até hoje, todos os dias eu oriento, todos os dias eu converso, todo dia eu oro, todo dia eu libero palavra, né? E ele pega, quando eu sei os horários que ele tá nos terminal, eu vou lá estender a mão, orar por ele, interceder, entro no quarto, intercedo. Se eu estiver na cozinha, onde eu estiver, eu levanto a minha mão e, Pai, em nome de Jesus, abençoa meu filho ali no terminal rodoviário, no ponto de ônibus, dá livramento aquele ônibus, dá livramento ali no local de trabalho, oro pelo local de trabalho. Então, abençoa seu filho, para que o seu filho possa viver milagres aqui nessa terra. Milagres, abundância de milagres que vai transbordar. E milagres, eu não estou falando de milagres financeiros não, estou falando de milagres com experiências com o Senhor, de conexão com o Senhor, de resposta do céu, tá bom? Cada uma vive, né? Cada uma vive e entende que, por exemplo, eu acho que a gente não pode impedir os filhos de viver a experiência dele. Não pode mesmo, a gente não pode, a gente não tem nem direito para isso. Não temos nem direito de impedir os nossos filhos de viver as experiências dele, porque nós fizemos nossas escolhas. Mas tem que ser debaixo da bênção, né? Debaixo da bênção, para que o Senhor possa cumprir aquilo que ele prometeu, aquilo que ele mesmo disse, né? Eu abençoarei por onde você for. Então, essa é uma experiência, tem alguns detalhes que eu não contei, mas quem sabe eu faço outro vídeo contando, se você já passou por isso, me conte. Se seu filho já saiu de casa, se não. se você já está aí se preparando para viver essa experiência, eu vou te dizer uma coisa. Toda mãe tem o mesmo sentimento. Lógico que uma mãe que devolve o filho para o Senhor, que entrega o filho para o Senhor, a dor não vou nem comparar, né? Seria
falta de até de amor, eu dizer isso, eu comparar uma mãe que devolve, uma dor de uma mãe que devolve um filho para o Senhor, para uma mãe que tá um filho ali próximo, né? Pega um ônibus e chega lá no outro dia, meia-noite. Mas é dor de saudade. E vou te dizer, saudade é uma coisa, dor de saudade é outra. Eu falo por experiência própria, não tem nada a ver com neurociência, nada, tô falando nada a ver aqui até porque eu sei que a ciência tem uma explicação para isso. Mas o que eu tô falando para você é que o que eu vivi, a saudade é uma coisa, a dor é outra. Hoje eu sinto saudade, mas não sinto saudade com dor. No começo eu senti saudade com dor. Hoje eu não sinto mais. Eu sinto saudade com alegria, saudade com gratidão, saudade de vontade de estar perto, de abraçar. Meu filho já tem uma férias que ele vai vir passar comigo. Então já estou planejando ir passar uma férias com ele agora. Já está chegando, né, os dias das nossas férias de passar com ele. Mas ele vai ter férias de trabalho já vai fazer um ano. Então ele já vai vir, já estou preparando, já fico planejando qual vai ser o bolo que eu vou fazer para ele, o que ele gosta de comer, que é isso que eu faço. E é isso, tá bom? Se você gostou, fala que gostou, tá bom? Obrigada, boa tarde para você e até amanhã.